que tem autoridade sim a esposa. Não prive um do outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom, concedido por Deus. Um tem este tipo de dom e outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneça como eu. Mas se não conseguirem se controlar, deve se casar. É melhor se casar do que arder em desejo. Para os casados, porém, tem uma ordem, que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa, para os casados, porém, tem uma ordem, que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve separar do marido, mas se o fizer, que permaneça solteira, ou se reconcilie com ele. E o marido não deve separar da esposa. Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito. Se um irmão for casado com uma mulher descrente, e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente, e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não separe dele. Pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se porém o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Amém? Pode se assentar, irmãos. Nós vemos aqui no versículo 1, que Paulo está dando resposta a uma carta que foi enviada a ele quando ele estava em Éfeso. E Paulo recebe essa carta do que estava acontecendo na igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios foi fundada por Paulo na segunda viagem missionária, está lá em Atos capítulo 18. Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses, e ali o Senhor abriu a porta e fundou ali a igreja de Coríntios, através da vida de Paulo. Mas logo quando Paulo foi para outros lugares, começou a surgir problema naquela igreja. E a igreja, como precisava de instrução, a igreja conseguiu enviar através dos servos carta para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo aqui está respondendo às perguntas que foram enviadas para ele. Olha o versículo 1. Agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que um homem não toque em mulher. Então eles fizeram várias perguntas e Paulo vai respondendo essas perguntas, porque na igreja de Coríntios começou a acontecer imoralidade sexual, começou a acontecer coisas que eram contra a vontade de Deus, e Paulo, para instruir, para que a igreja continuasse na pureza, para que a igreja valorizasse o casamento, para que a igreja também valorizasse o celibato, Paulo teve que agir nessa forma, agora dando mandamentos de Deus, e dando o parecer deles, conforme o Espírito Santo ia orientando ele. E talvez você esteja alguma questão aqui que se encaixe com aquilo que você está perguntando. Porque às vezes tem questões na nossa vida que a gente ainda não sabe, ou que ainda a gente precisa de resposta, ou precisa de orientação. Paulo lidou tanto com pessoas solteiras, tanto com pessoas casadas. Por isso, irmão, vocês estão aqui, tem pessoas solteiras e tem pessoas casadas. Aqui tem viúvas, tem pessoas que estão servindo ao Senhor. Então cada um fique conforme Deus chamou. E aqui ele vai ter instrução para todas essas pessoas. Porque Jesus teve coisas que ele não tratou, e Paulo teve que tratar. Por isso que ele fala, eu não tenho o mandamento do Senhor. Que Senhor é esse? Jesus. Então Jesus não tratou de tudo na Bíblia,
Teve coisas que Jesus não deu, teve como ele tratar. E um desses casos aqui foi que Paulo teve que explicar. Por isso que a gente é fundado na doutrina de Cristo e dos apóstolos, irmãos. Não vai nessa conversa não. Tem gente que fala, não, mas foi Paulo que escreveu, eu não devo. Irmão, é a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Então, Paulo só escreveu 3 epístolas. Se a gente não pegar uma, então tem que descartar tudo. Então, tudo que ele escreveu não vale? Então, não vai nessa conversa não. Então, a palavra de Deus é para ensinamento para a gente. O que diz em Timóteo? Toda a palavra de Deus, toda, não é metade, é só um porém. E principalmente um antigo que era daquela época. Hoje a gente tem um novo, né? Eles tinham mais um antigo. Hoje nós temos completo. Então, toda a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, é para instruir a nossa vida. Para quê? Para a gente chegar à estatura de varão perfeito, para toda boa obra, para que a gente venha fazer as coisas para Deus. Então, irmão, se sinta instruído pela palavra de Deus. Então vamos lá, vamos por parte e por conselho. Agora vocês sabem o que já estava acontecendo na igreja de Corinto. Várias coisas, impureza sexual, coisas contra o casamento, porque os judeus diziam, se não casar, fica em pecado. Aí os outros diziam, se casar está em pecado, os gregos. Então cada um tinha um ponto de vista. E hoje no mundo não é a mesma coisa. Hoje no mundo tem várias gente, tem pessoa de vida, é melhor que você fique solteiro, sai com um, sai com o outro, tá bom. A hora que você tiver desejo, e os gregos pensavam assim também, a hora que você tiver desejo, deita com uma ali e pronto, tá bom. Às vezes o mundo pensa assim, mas e o que a palavra diz? Por isso que tem pessoa que não prefere casar, irmão, ela não prefere, que ela não quer ficar presa. Ela acha que é preso, né? Mas aqui Paulo fala diversos assuntos sobre essas coisas. Agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram, versículo 1 em sua carta, digo que é bom que um homem não toque em mulher, porque Paulo era solteiro. Então, o que ele estava orientando? Vocês fizeram pergunta. Bom seria que o homem não tocasse em mulher, seria bom que ele não casasse. No sentido que Paulo estava falando aqui do homem ficar disponível para servir ao Senhor. Mas ele diz assim, mais uma vez, que há tanta imoralidade, versículo 2, cada homem deve ter a sua própria esposa, porque a igreja de Coríntios, irmã, ou principalmente melhor, o contexto da cidade de Coríntios, que era uma cidade da Grécia Antiga, era um povo imoral, irmão. Tinha rituais imorais lá. Então era uma cidade muito imoral. Além de ser idólatra, era uma cidade que praticava muita imoralidade sexual. Então Paulo, vendo tudo isso ao redor da igreja, agora eu faço uma pergunta: o mundo não é imoral? Olha o mundo que nós estamos vivendo, tanta imoralidade sexual à nossa volta. O que nós devemos fazer? Se proteger com a palavra, irmão. É aceitar os conselhos de Deus. Para quê? Para a gente não entrar na onda do mundo, para a gente achar que é normal, porque não é normal. O normal é fazer a vontade de Deus. O normal é servir ao Senhor. Por isso que Deus nos tirou do mundo, já para não estar nesse meio fazendo coisa que desagrada a Deus. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa. Paulo está falando, para mim seria bom que o homem ou a mulher ficasse solteiro e servisse a Deus. Mas como há tanta imoralidade sexual e a pessoa não consegue controlar os desejos, é melhor que tenha uma esposa em casa. Porque lembra que eu falei para os judeus, o certo era casar, porque é uma ordem de Deus, mas para os gregos não. Então mas Paulo está falando, não, se vai cometer imoralidade, então é melhor casar do que cometer coisa errada contra a palavra de Deus. E diz mais, e cada mulher deve ser seu próprio marido. Porque o homem tem que ter a sua própria mulher, e a mulher deve ter o seu próprio marido. Para quê? Para não ficar praticando imoralidade sexual. Sexo antes do casamento. Sexo com pessoas que não é casado. Então isso que ele não quer. E é isso que Deus não quer, fornicação. Então isso não deve fazer parte, porque a Bíblia fala que os fornicadores não entrarão no reino de Deus, os que se prostituem. Irmão, isso é perigoso. Nós não devemos viver uma vida, irmão, desse jeito, porque nós estamos perdendo a salvação.
Então por isso é melhor esperar em Deus, casar em Deus e fazer as coisas certas. Diz mais: o marido deve satisfazer as necessidades conjugais da sua esposa. Irmão, o sexo é bom. O sexo não é bom fora do casamento, porque foi Deus que preparou isso. Que Deus falou para Adão e Eva, criou Adão, depois criou Eva e falou: multiplica como? Tendo relação. Mas no casamento, fora do casamento não é bom, é pecado. Então o marido deve satisfazer a mulher, e a esposa deve satisfazer o marido, porque é casado, irmão. Um deve suprir as necessidades do outro. Irmãos, o desejo de ter relação no casamento é natural, porque Deus mesmo permitiu esse desejo. Agora fora do casamento, aí já não é coisa de Deus. Por isso que Deus preparou o casamento, já para esses desejos ser satisfeitos no casamento. Por isso que Ele preparou. Aí vamos lá. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Porque aqui tinha vez, irmãos, nessa cultura ali, tinha vez que eles ficavam muito tempo sem ter relações. E Paulo, sabendo de algumas coisas que estavam acontecendo, Paulo estava falando: ó, para com isso. O marido que casou, então tem que satisfazer a mulher. E a mulher casou, então tem que satisfazer o marido. Porque nenhum tem autoridade sobre o corpo, porque agora vocês são um só. E um deve satisfazer o outro. Aí, pode ver que ele vai e diz no 5: não prive um ao outro de teres relações, a menos que ambos concordem. E abstém-se da intimidade sexual por certo tempo, porque às vezes eles ficavam de 1 a 2 semanas. Paulo ainda fala, ó, por certo tempo. Aí ele vai falar por quê? Por que ele diz isso? A fim de que se dedicarem de modo mais pleno à oração. Então Paulo falou: se for para vocês ficar sem, seja por um tempo só, se for para vocês se dedicar à oração. Então vocês entrem em concordância, em comunhão mútua, e se dedica à oração. Aí fica um tempo. Aí ele vai dizer mais. Versículo continua no 5: depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não tente por causa da sua falta de domínio próprio. Paulo falou, mas não é por muito tempo, porque ele sabia que tinha uma regra lá, que às vezes eles ficavam de 1, 2 semanas. Paulo falou, ó, fica por um tempo, mas depois volte. Para quê? Para que Satanás não tente. Porque o homem tem desejo, a mulher tem desejo. E quem não tem domínio próprio, os desejos dominam. Então Paulo está falando, para que Satanás não tente vocês, para que vocês não caem em tentação. Aqui está dando um conselho para o casal. Aqui vocês vão ver que é mais para o casal. Então é melhor vocês orem, orou por um tempo, agora volte a satisfazer um ao outro. Porque é isso que Deus criou para o casamento. Que um ame o outro, que um seja bom com o outro. Aí vamos lá agora. 6. Digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos fossem como eu, ou seja, sem casar. Mas cada um tem o seu próprio dom concedido por Deus. Um tem esse tipo e o outro aquele. Tem gente que consegue ficar sem casar e controlar os desejos. Agora tem gente que não consegue. Quem consegue ficar sem casar e controlar os desejos, amém, chama de celibato. Agora a pessoa que não consegue, aí é melhor que case. Olha o que ele vai dizer. Portanto, digo ao solteiro e às viúvas, é melhor que permaneça como eu. Mas se não consegue se controlar, deve se casar. Paulo agora vai para os solteiros, ó viúvas, solteiros. Se vocês não estão conseguindo se controlar, vocês não estão conseguindo ter domínio, então é melhor vocês se casar. É melhor vocês se casar do que arder em desejo. Ou seja, ter relação fora do casamento, pecar, arder em desejo. Então é melhor casar. Então, irmão, quem está solteiro, não consegue controlar, ora a Deus, busca a Deus, fique firme na presença de Deus, mate a carne em jejum e oração,
Até Deus preparar uma pessoa de Deus para você. Aí, se Deus tem isso para você, um casamento, porque aqui ele fala no 6, no 7. Porque tem uns que Deus concedeu o dom de ficar sem casar, mas tem uns que Deus concedeu de casar. Então, se Deus concedeu você o dom de casar, se você não consegue se controlar, então ore a Deus, jejue, até Deus preparar uma pessoa. Busque a presença de Deus, fique na presença de Deus e fica firme com Deus e fala: Senhor, na hora que o Senhor quiser, prepara uma pessoa, mas me ajuda aqui. E uma pessoa de Deus, que seja do Senhor. Por quê? Porque não está conseguindo controlar. Aí é como se Paulo estivesse falando também, porque aqui ele dizia assim, uns falavam: tem que casar ou não tem que casar? Aí Paulo está falando: vocês não conseguem controlar o desejo ardente, então é melhor vocês casar. É melhor vocês casar. Agora, se vocês conseguem se controlar, aí fica solteiro e sirva o Senhor. Versículo 10. Para os casados, porém, tem uma ordem, que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve separar do marido, mas se o fizer, que permaneça solteira ou reconcilie com ele. Paulo já está dando umas ordens aqui para os cristãos, irmão, casado. Paulo está falando: ó, esposa, não separe do seu marido. E se fizer, fica separado e não casa com ninguém. Ou se não, você volta e se reconcilie com ele. Porque casamento, irmão, na Bíblia é um só. Casamento não é: não gostei, eu vou lá e caso com outro. Não gostei, vou lá e casa com outro. Aqui ele está falando para cristão que estava casado. Aqui ele não está falando um caso de adultério. Aqui ele não está falando nada disso. Aqui ele está falando de cristão que estava ali junto. E como a influência estava vindo de fora, os desejos, as influências de fora estavam querendo separar. A Paulo está falando: ah, mas você está achando que casamento é o quê? Se a esposa está com o marido, não separe. E se separar, ó, fica solteira. Porque Jesus falou: se casar com outro lá em Mateus, está em adultério. Se não for por adultério, se não for por está em adultério. Aí Paulo fala isso, então fica, e ele diz como mandamento do Senhor, porque ele pegou lá da palavra. Onde vocês veem mandamento? Porque ele pegou da palavra, teve coisas que Jesus tratou, vocês veem lá em Mateus 19. Então Paulo diz mais: e a esposa não deve separar do marido, nem o homem separa da mulher, nem a mulher separa do marido. E se fizer, que permaneça solteira, ou se reconcilie com ele. O marido não deve separar da esposa. Irmãos, principalmente nós que conhecemos a palavra, quem conhece a palavra não deve ficar se separando. Eu fico pensando, irmão, eu fiquei pensando isso, que Deus tenha misericórdia, me perdoa se eu tiver. Mas imagine, um pastor casou 3 vezes. Aí chega aqui alguém para pedir conselho de casamento: estou querendo separar da minha esposa. Não, você não vai separar não. O cara já teve 3 mulheres. Que moral ele vai ter para falar, irmão? Que moral? Ou seja, irmão, a obra de Deus é séria, irmão. O negócio é muito sério. Pessoas pensam que é brincadeira, mas não é brincadeira, irmão. A gente é exemplo. A gente é exemplo. Como que ele vai, uma mulher, uma pastora que não tem também, aí vai lá e fala: não, eu já casei 3 vezes, e vai lá, como que vai aconselhar alguém no casamento? Está entendendo? Agora eu não estou falando de 2 ímpios, ou de um ímpio que veio do mundo, não conhecia a palavra, fez um monte de loucura, o pai arranjou um casamento lá quando era novo, forçou casar. Eu não estou falando disso, estou falando de gente que conhece. Gente que conhece a palavra. Paulo estava falando com pessoas aqui, com isso aqui, era cristão que conhecia. Essa parte aqui é. Então, olha, um conselho: você que está pensando em casar, pensa certo e casa certo. Porque não pensa, se casar não vai dar certo, você vai arrumar outro, não. Porque senão você vai estar em adultério. Isso é o próprio Jesus que falou. Então pensa bem. E você que é casado, não pense em separar por qualquer coisa, não. Senão vai estar em adultério também. Não é assim que funciona, irmão. As coisas, o sentimento das pessoas não é brincadeira. Vamos lá. Versículo 12 agora.
Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução. Agora ele vai dirigir aos demais. Agora é outras instruções específicas a respeito. Se o irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não separe dela. Olha isso aqui, irmão. Eu preciso dar um conselho bem forte aqui, bem firme nessa palavra. Aqui não está falando de pessoa que se ajuntou e fala que está casado, não. Aqui está falando de pessoa casada. O que é isso? É quando alguém está ajuntado, um que não é crente, nem o homem nem a mulher, aí de repente a esposa já estava casada, não era crente, e ela vem para a igreja. Aí ela se torna um crente, e ela já tinha casado com aquele homem que não era crente. O que ela vai fazer agora? Agora eu sou crente, eu vou embora. Não vai fazer isso. Paulo está falando, não faz isso não, minha filha. Mesmo assim, se você se converteu, você já é casado, está tudo regularizado. Se ele quer ficar com você, fique. Porque ele não está te abandonando. E vice-versa um homem. Agora o homem vem para a igreja. Irmão, isso aqui acontece. Eu peço para vocês, toma muito cuidado. Homens e mulheres, toma muito cuidado. Toma muito cuidado. O homem se converte. O homem se converte. E antes dele se converter, ele já era casado. Aí ele vem para a presença de Deus. Aí o que ele tem que fazer? Se a mulher quer ficar com ele, mesmo não sendo crente, ele tem que ficar. Porque ele já era casado. Ele se converteu. A única coisa que ele pode largar da mulher é se a mulher abandonar ele e foi embora. Aí é outra coisa. Agora, irmão, tem umas coisas que acontecem parece não acreditar, mas acontece. Tem irmão que se converte, irmã que se converte, aí o marido não é crente, aí ela começa a gostar de alguém da igreja. Aí fala, eu vou fazer um inferno lá em casa, meu marido que não é crente ir embora. Aí a pessoa faz o inferno, aí depois fala, ele foi embora, abandonou, agora eu posso casar com um que já estava na mente, já cometeu adultério faz anos, irmão. Faz ano que cometeu adultério. Faz ano. Irmão, em sangue de Jesus tem poder. Não é assim que funcionam as coisas, não. Você fala, pastor, isso aí é de acreditar, irmão. Eu já vi testemunho de pessoa, de pastor, falar que pessoa veio pedir oração por alguém que era casado. Que vergonha. Mas será que Deus está nesse negócio? Irmão, sangue de Jesus tem poder. Ainda a pessoa pergunta, ora para ver se Deus está nesse negócio. Tá, Satanás está nesse negócio aí. Satanás está, mas Deus não. Então olha como que é as coisas, irmão. Mas por que isso? Desejo carnal, irmão. Por isso que tem que vigiar. A carne, irmão, a carne não é brincadeira, não. Se a carne fosse brincadeira, a gente não estava pecando. Não errava, não falhava. Mas depois que o homem caiu, filho, depravou foi tudo. É só a graça, é só Jesus para libertar nós dessa natureza. É só a nova criatura, como diz a irmã Fábio, é só nascer de novo. Ou é só ser uma nova pessoa. É só isso. Aí vamos lá. Diz assim: e se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não separe dele. Pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Irmãos, se tem alguém aqui que se converteu e já é casado, regularizado, certinho, e está vivendo com uma pessoa, e essa pessoa quer ficar, não fica arrumando encrenca para separar da pessoa. Pelo contrário, só se ele deixar, abandonar, e você está livre. Se ele não abandonar, sirva a Deus, seja fiel ao Senhor, e pede para Deus trabalhar naquela vida, santificar aquela vida, curar aquela vida. Vice-versa, aqui fala do marido e da mulher. Aqui não está falando, irmãos, porque aqui não está falando para a gente se juntar com pessoa do mundo. Isso não é isso que está querendo dizer isso aqui. Paulo já está falando para pessoa casada. Ele não está falando que hoje tem crente que não sei, irmão, não sei se não lê a Bíblia, ou se é pregado, não entende que está sendo pregado. Isso não sei, irmão. Eu não sei o que está acontecendo.
Ainda a gente tem que falar e acha que a gente está errado. Irmão, se for contra a palavra, está contra Deus. E não posso falar coisa contra a palavra. Não ajunta com a pessoa do mundo e fala, não, eu creio que Deus vai mudar. Irmão, se a Bíblia já está falando que não é para juntar com pessoa do mundo, já está em pecado. Aí se Jesus volta, vai você e a pessoa do mundo para o inferno. Está entendendo? Ai, não, mas eu amo, irmão, ama a Deus acima de todas as coisas. Sabe, deixa Deus trabalhar. Se Deus tem uma obra, deixa Deus salvar primeiro, deixa Deus libertar, deixa Deus dar limpinho. Porque olha o que fala a palavra, irmão. Aqui, claro que é para casado, mas vamos lá. Diz assim: do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se porém um cônjuge descrente insistir em se separar, deixa-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Irmão, irmã, se você é cristão, é cristã, seja quem vai ouvir essa pregação, seu marido não é crente, você se converteu, você se casou antes de ser crente, agora você se converteu, você está servindo a Deus, seu marido já traiu não sei quantas vezes, seu marido só vive no boteco, seu marido quer ir embora, não fica chorando, desesperado, não deixa ir embora. Seja livre para servir ao Senhor, seja livre para servir a Deus. Ah não, eu não sei viver sem Ele. Eita, que sentimento do Satanás, irmão. Não, é verdade, vocês riem, mas é verdade. Você já se viu uma pessoa gostar, de uma pessoa que bate, de uma pessoa que, sabe, que trai 90 vezes, uma pessoa, sabe, que vive na porta do boteco, uma pessoa que não quer cerveja, já viu, e ama mais que a própria vida, você já viu isso? Isso é sentimento do diabo. Porque a pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas, meu filho, você quer seguir o mundo, você quer seguir o diabo, vai você e ele para lá, mas eu vou servir o meu Deus. Você quer ir embora, meu filho, vai, problema é seu. Você quer ir para o inferno, problema é seu, mas eu quero ir para o céu. Irmão, vocês me perdoam, mas hoje eu estou assim, irmão. Eu levei uns baques aí, os baques baqueou aí, eu fiquei nervoso. Estou brincando, irmão, estou brincando. Mas a gente tem que falar a verdade, irmão, porque parece que as coisas é brincadeira, sabe? Então, sabe, tem que fazer as coisas certas, irmão. Tem que servir a Deus certinho. A pessoa quer ir, deixa ir embora. Porque, olha, a própria palavra, não é eu que estou falando, irmão. Não é eu só estou aqui anunciando o que a palavra diz. Diz assim: nesses casos, o irmão ou irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Ô irmão, deixa eu falar um negócio aqui. Deixa eu falar um negócio. Sabe que vale a pena você morrer e viver? Sabe por que vale a pena? É o Evangelho. Pelas almas, pelas vidas. Agora, pensa, você passar 90, não vamos pôr 90 anos, não me perdoa. Vamos pôr uns 30, 20, 40 anos. Você, agora, olha o contexto, tá, irmão? Não tira fora do contexto, você não entender errado. Não tira fora do contexto, você não entender errado. Por isso que eu estou explicando certinho, cada parte, para você entender. Pensa, vou colocar como se fosse eu. Eu casei antes, era com uma pessoa do mundo, era do mundo, casei com a pessoa do mundo. Aí vim para a igreja, aí comecei a passar a servir a Deus. Estou na presença de Deus, servindo a Deus. E essa mulher que eu era casado, vou só um exemplo. Essa mulher começa a me trair, começa a encher a cara. E fala que vai embora. Eu vou ficar aqui, não meu amor. E vou ficar 20 anos nessa situação preso? Ah não, tem que lutar pela essa vida. Não, mas isso aí é sofrimento. Agora por Jesus ninguém quer chorar, né? Por Jesus ninguém quer sofrer. E quem ama incondicionalmente é Jesus. Ah não, mas é o homem da minha vida. É o homem da sua vida te traindo, te batendo. Esse é o homem que você quer para a sua vida, então é o que você merece.
Uma pessoa que quer um homem desse é porque merece. Gente, se você não quer um homem desse, se você não quer isso para a sua vida, não, você quem vai, meu filho. Eu não estou falando para ninguém mandar ninguém embora. Eu estou falando nesse caso que Paulo estava aconselhando. E seja livre, vai servir a Deus. Vai servir ao Senhor, irmão. Vai cultuar a Deus. Vai glorificar a Deus. Vai glorificar a Deus. Não se prende não. Aí cada um, agora vamos lá ao versículo 16. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? Aqui ele ainda está falando da esposa crente querer salvar o descrente. Ele está falando, como você sabe que seu marido vai ser salvo? Porque às vezes o homem quer ir embora e a pessoa fica insistindo. Aí Paulo falou, não é você que vai mudar. Você sabe se ele vai ser salvo ou não? Se você vai mudar ele? Mas não sabe, irmão. Não sabe. E engraçado, tem pessoa que quer mudar a outra à força. Irmão, se Deus não mudar, quem nós para mudar alguém? Se o Espírito Santo não fazer a obra, se Deus não salvar, quem somos nós para mudar alguém? Abandona o pecado e sirva a Deus antes que o pecado te mate, porque o salário do pecado é a morte, e a pior coisa do que a morte é o pecado. Entendeu? Então fique firme com Deus, irmão. Ninguém sabe se vai se converter a outra pessoa. Então é melhor ser livre. Olha o que diz a palavra. E você, marido, como sabe que sua esposa poderia salvar por sua causa? Como você sabe? Você não sabe, irmão. Sabe? Então não fica vivendo preso. Se Deus chamou para ser livre, seja livre. Seja livre, sirva a Deus. Sirva ao Senhor, seja livre para servir a Deus. Porque a melhor coisa, irmão, é servir o nosso Criador. Cada um continue, versículo 17. Cada um continua a viver na situação em que o Senhor colocou. E cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Irmão, o que ele está falando? Se Deus chamou você para ser solteiro, permaneça na condição de solteiro. Se você consegue, amém. Se Deus chamou você para ser casado, permaneça na condição de casado. Porque cada um permaneça aonde Deus chamou. Irmão, irmão, isso aqui Deus falou comigo também. Você não é igual a todo mundo, irmão. Cada um Deus chamou com um propósito. Às vezes você fala, não, mas fulano é assim, mas ciclano, você não vai ser igual às outras pessoas. Não adianta. Não adianta, irmão. Cada um não, mas se fulano casou, eu quero casar também. E se fulano largar, você vai querer largar também? Está entendendo? Cada um Deus chamou com um propósito. Cada um, irmãos. Então viva o que Deus te chamou para viver. Se é para ser casado, seja casado. Cuide da sua esposa ou esposo. Cuide. Se é para ser solteiro, cuida das coisas de Deus. Olha o que diz. Vamos lá, verso 18. Se um homem foi circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar a condição. Porque aqui, lembra que no Antigo Testamento tinha circuncisão? E tinha homem antes de crer que já tinha circuncidado, mas tinha homem que não. Então Paulo está falando, porque tinha uns que falavam, não, você tem que circuncidar. Ou falavam, não precisa. Paulo está falando, se a pessoa é circuncidada, viva como se fosse circuncidada. Se ela não é, viva como se não fosse, não precisa circuncidar. Cada um viva conforme Deus chamou. O importante é ter fé em Cristo Jesus e fazer o que é certo. Vamos lá. Cada um continue a viver na situação em que o Senhor colocou. E cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é a minha regra para todas as igrejas. Se um homem foi circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar a sua condição. E se um homem não foi circuncidado antes de crer, não deva agora seja circuncidar. Pois não faz diferença se ele foi circuncidado ou não. O importante é que obedeça os mandamentos de Deus. Agora um cristão, vamos pôr, nós aceitou Jesus. A circuncisão era para o povo judeu. A circuncisão era para eles. E muitas vezes eles queriam colocar na cabeça dos gentios, que eles tinham que circuncidar. Aí, mas Paulo falou, não é assim. Agora um crente põe na cabeça, não, eu aceitei Jesus pela fé, mas eu tenho que circuncidar. Não precisa disso, irmão.
Não precisa disso. Paulo está alertando, não precisa vocês fazer isso. Só obedeça os mandamentos de Deus, sirva a Deus, seja fiel ao Senhor. Aí vamos lá, continuando a palavra do Senhor. Se você tiver algumas dúvidas, depois é só assistir o vídeo de novo. Você assiste com calma, graças a Deus hoje está gravado. Aí você vai vendo certinho e vai acompanhando na Bíblia. Amém? Aí fica até mais fácil você compreender depois. Você não entendeu alguma coisa, ou se talvez você está questionando, depois você vai lá e escuta na palavra. Aí lê certinho, ouve a palavra, medita. Amém? Vamos lá. Agora o versículo 20. Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus chamou. Você foi chamado sendo escravo? Agora eram pessoas que já serviam aos seus senhores. Foi chamado sendo escravo, diz assim: não deixe que isso o preocupe. Sirva a Deus, igual Filemão era alguém que servia ao Senhor. Então sirva ao Senhor, mesmo você estando assim, trabalhando, sirva ao Senhor. Diz mais. Mas, não deixe que isso preocupe. Mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite. Você tem a oportunidade de ficar livre, aproveite. E se você era escravo quando o Senhor chamou, agora é livre do Senhor. Porque a escravidão não está em servir ao próximo, a escravidão aí está no pecado. Mas se o Senhor nos libertou, verdadeiramente agora nós somos livres para servir ao Senhor. E você era livre quando o Senhor o chamou, agora escravo é de Cristo. Agora falando, agora eu não estou servindo nenhum patrão mais. Agora eu estou livre, graças a Deus que Jesus libertou. Mas agora nós temos outro patrão. Esse patrão é Cristo. Mas glória a Deus que esse é justo, né, irmão? Esse é fiel. Não estou falando que outros não sejam, mas ele é perfeito, né? Ele não tem igual. Então esse vale a pena para a glória de Deus. Aí vamos lá. Vocês foram comprados por um alto preço, glória a Deus, irmão. Portanto, não se deixe escravizar pelo mundo. Irmão, sabe qual foi o preço? Nós sabemos já o preço de sangue. Nós somos comprados pelo preço de Jesus, pelo sangue de Jesus. Então não vamos deixar o mundo nos escravizar. Como que o mundo nos escraviza? Nos seduzindo pelos prazeres, a gente cai no pecado, vira escravo do mundo. Então não vamos deixar o mundo nos escravizar. Em nome de Jesus, porque nós já somos livres em Cristo Jesus. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Quando a pergunta sobre as moças, agora moças, presta atenção, que ainda não se casaram, não tenho para elas um mandamento do Senhor. Por quê? Porque teve certas coisas que Jesus não tratou. Lembra que eu disse para vocês? Agora Paulo tinha que tratar desse assunto que estava surgindo. É igual hoje. Hoje, olha como as coisas evoluiu. Na Bíblia, você não vai ver nenhuma passagem bíblica dizendo assim, não fume. Aí as pessoas falam assim, não está escrito na Bíblia. Olha a cabeça do ser humano. Mas faz mal para a saúde. A Bíblia fala, aparte-te do mal, será remédio para a sua saúde. Não se embriaga. Mas não está escrito na Bíblia. Na Bíblia está escrito para não se embriagar. Aí está. Não use droga. Mas não está escrito. Aí as pessoas falam, não, da Bíblia tinha até para fumar. Os povos estão ficando tão doidos, irmão. Tão doido. Por quê? Está atualizando as coisas. E tem coisa que não estava escrito, porque no primeiro momento foi escrito para aquelas pessoas que estavam lá naquele contexto. Mas claro, a palavra de Deus é viva, se aplica a nós. Agora não é porque está lá daquele jeito que eu vou ter que, sabe? Eu tenho que ter um bom senso, né, irmão? A gente tem que ter um bom senso. A gente não deve ficar procurando brecha para pecar, irmão. A gente deve procurando, na verdade, fechar as brechas, irmão, e servir a Deus com um coração puro e fiel. Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas um mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, que Deus é misericórdia, porém o Senhor me deu sabedoria confiável, e eu a compartilharei com vocês, tendo em vista as dificuldades de nossos tempos, porque ali, irmão, como eu disse para vocês, a cidade de Coríntios era muito imoral, e estavam passando por algumas dificuldades ali na cidade. Então Paulo sabia as condições que estava a cidade. Alguns dizem, segundo os historiadores, arqueólogos, como tem alguns manuscritos que foram achados em pedras, diz que nessa época a cidade ia passar por uma fome, por uma situação de terremoto. Então Paulo, sabendo também das perseguições, outras coisas que a igreja passava, então ele deu conselho conforme a situação que estava.
É a mesma coisa quando Deus falou para Jeremias, lembra? Deus falou: Jeremias, você não vai casar. Aí Deus falou: por que Jeremias não ia casar? Porque imagine, irmão, imagine, o povo ia ser levado para cativeiro, os filhos iam ser mortos à espada. Imagine você casa, faz um filho, seu filho é morto, sua mulher é levado para outro. Entendeu? Deus falou: não, Jeremias, não faz isso não. Deus poupou Jeremias. Então depende da situação, Deus poupa, irmão. É claro, cada um conforme Deus concedeu. Então você tem que analisar as situações também. Tendo em vista a dificuldade desse nosso tempo, creio que é melhor que permaneça como estão, seja as moças. Claro que lá o Coríntios era outro contexto. Tendo em vista a dificuldade aqui, é bom que vocês fiquem como estão, sejam solteiras. Solteiras, mas ele vai continuar. Se você já tem esposa, não procure se separar. Então as moças, se puder ficar solteiras, se não consegue se controlar, fique. Agora, os que são casados, então estou passando por dificuldade, eu vou largar da minha esposa. Aí Paulo: não, faz isso não. Paulo está falando: não separe, continue casado. Aí vamos lá, versículo 28. Se contudo vier se casar, não é pecado, porque alguns gregos falavam que casar é pecado. Então, tire da sua, casar não é pecado. Só é pecado casar com pessoa que não é de Deus, fora das palavras de Deus, aí é pecado. Agora, casar conforme Deus quer não é pecado. E se uma moça se casar também, não é pecado. Porque em casar tem pecado? Não tem. Quando está na palavra de Deus, não tem pecado. Foi o próprio Deus que instituiu o casamento. Então não tem pecado. Paulo está esclarecendo. Como eu disse, tinha algumas teorias lá, se casasse era pecado. Vamos lá. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão enfrentar dificuldades. E minha intenção é poupá-los disso. Paulo sabia que os solteiros, se eles quisessem casar naquele exato momento, eles iam passar por dificuldades, porque estava acontecendo coisas naquele contexto. Como eu disse, tem contexto que não dá para a gente casar. Entendeu? Por causa das dificuldades, das situações que a gente está passando. Então é isso. Agora, Paulo continua dizendo: irmãos, isso é o que eu quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fosse casado. Agora você vai falar: eita, meu Deus. Por isso que é importante você saber o que está falando, né? Porque sem interpretar literalmente, vai falar: então agora eu tenho esposa, e vou me comportar como se eu não fosse casado. Aí o marido não dá mais atenção para a mulher, não quer saber. Aí não é literalmente, irmão. Paulo está falando de ficar preso, ao ponto de não conseguir buscar a Deus, de conseguir fazer as coisas para Deus, de não conseguir servir a Deus. Ele está falando num ponto da pessoa ficar presa às coisas daqui e deixar de servir a Deus. Por isso que é bom você ler o anterior e mais para frente, para você entender. Vamos lá. Aqueles que choram, como que se alegram? Ou os que compram coisas não devem entregar totalmente a tristeza. Vamos lá. Aqueles que choram, que se alegram, ou o que compram coisas não devem se entregar totalmente à tristeza. A alegria aos bens. Então aquele que está chorando, vive chorando a vida inteira. Ô filho, se alegra. Não vive só no chorão. Aquele que tem dinheiro para comprar as coisas, só vive nas coisas do mundo. Paulo: não vive nisso não, só querendo um bem, só nas coisas. Não é assim. Por quê? Porque ele sabia da dificuldade que ia acontecer, sabia do contexto, das coisas que ia acontecer na igreja de Coríntios. E ele queria que os irmãos ficassem livres no Senhor. Porque já pensou, Jesus volta, irmão, e nós presos nas coisas do mundo? Já pensou, Jesus volta e nós só preocupados: não, eu compro ali, eu compro aqui, eu compro ali, Deus, não quero saber de Deus. Aí Jesus volta, Deus fala: também não quero saber de você. Então Paulo estava querendo deixar eles alerta, para não ficar presos nas coisas do mundo, porque ia acontecer uma situação. É como hoje, né? Vamos dizer assim, eu aviso aqui, irmão, está vindo um terremoto ali. Está vindo um terremoto ali. E esse terremoto vai abalar tudo. Esse terremoto vai destruir tudo. Não, mas eu quero ficar aqui, é minha casa, eu quero comprar carro. Aí o terremoto vem, vai ser a casa, o carro e tudo. Era como está falando: vai acontecer situações, vai acontecer coisas.
Então, vamos estar livres para o Senhor. Porque o que resta para nós é servir a Deus. Se está casado, sirva a Deus. Se não está casado, sirva a Deus também. Vamos lá, irmãos. Versículo 30. Versículo 31. Aqueles que usam as coisas desse mundo não devem se apegar a elas. Pois esse mundo, como conhecemos, logo passará. Lembra aquele louvor? Eu não vou me apegar com as coisas daqui. Então não vamos se apegar. Paulo sabia que ia acontecer coisa, então não se apegue, irmão. Jesus está voltando. Ele vai voltar. Então não vamos se apegar com as coisas desse mundo, porque ele passa. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. As consciências do mundo passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Vamos lá, versículo 32. Quero que estejam livres das preocupações dessa vida. Olha que Paulo queria deixar eles livres, irmãos. Livre. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Irmãos, o que Paulo está querendo dizer? Porque Paulo não era casado, e ele sabia que ele tinha muito mais tempo para se dedicar à obra do Senhor. Por quê? Porque ele era solteiro, então ele não tinha preocupação com o esposo, não tinha preocupação com o filho. O negócio dele era fazer a obra do Senhor. Aí agora tem gente casado querendo ser o apóstolo Paulo. Não dá, irmão. Não dá. Porque para fazer o que ele fazia, tinha que ser ele e tinha que ser solteiro. Imagina levar a mulher para passar por um naufrágio. Sair nadando lá com os filhos, tantas coisas que ele passou, irmão. Tantas, imagina, não, é só Deus. Era para ele aquilo lá. Aquele dom era para ele. Amém? Então por isso que eu falo, fica naquilo que Deus te chamou. Fica naquilo que Deus te chamou. Aí você não vai sofrer. Porque você querer ser igual a outra pessoa, você vai sofrer. Mas eu queria ser igual ao apóstolo Paulo, eu queria ser... Não, você vai sofrer e não vai ser igual. Não adianta. Cada um Deus chamou de um jeito, de uma forma, ele vai usar. A gente pega como exemplo, mas não é a mesma coisa. Aí diz mais: o homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor. Mas o homem casado, versículo 33, precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo, em como agradar sua esposa. Então, quem é solteiro, irmão, e consegue ficar solteiro, não se abrasa nos desejos, consegue guardar, então sirva ao Senhor. Você vai ter mais tempo para servir a Deus. Você não vai ter preocupação com esposa, com filho. Você não vai ter isso. Agora a pessoa que é casada, ela tem que se preocupar com as suas responsabilidades, ele está falando. E tem que mesmo. Tem que se preocupar em como agradar a esposa, como cuidar dos filhos. Tem que se preocupar com isso. E é o que? É algo que Deus preparou também. Mas cada um fique conforme Deus chamou. Oh, como é importante a gente entender isso, né, irmão? Ficar conforme Deus chamou. Deixa eu só dar um conselho, irmão. Deixa eu dar um conselho. Você quer casar? Espera em Deus, casa certinho. E se alguém falar para você que não quer casar, respeite essa pessoa. Pelo amor de Deus, irmão. A gente fica, não, mas você tem que casar, você tem que ter filho. Ah, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Vai caçar um emprego. É sério, irmão. Tirar a paciência da pessoa. Vai caçar alguma coisa para fazer. Ficar preocupado com a vida do outro, falando que o outro tem que casar, irmão. Tem que ter filho. Deixa ele servir a Deus, deixa ele adorar a Deus, deixa glorificar a Deus. Você quer casar? Se Deus chamou você para isso, vai você. Porque é isso que acontecia, irmão. Um falava não deve casar, outro falava deve casar. Um não deve, outro não deve. Aí Paulo fala, não, cada um fica conforme Deus chamou. Essa é uma resposta para você dar para uma pessoa já que fica aí, não sei, a toda hora assim. Fala, não, se Deus chamou para isso, é isso. Você quer casar, você não consegue controlar os seus desejos, então casa você. Eu consigo. Deus me chamou para isso. Tem eunuco que consegue. Vamos lá, irmãos. Versículo 34. Eu sei que está um pouco assim, mas é bom isso aí, irmão. Seus interesses
estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Porque o homem, quando casa, ele fica assim, ele tem que cuidar das coisas de Deus e da esposa. Agora, a pessoa que não é casada, ela só se importa com uma coisa, entendeu? É isso que Paulo está querendo dizer. Então, se você quer casar, ó irmão, em nome de Jesus, eu sei que eu estou estendendo, mas isso aqui é instrução. Se você quer casar, eu vou pedir algo para você. Antes de você casar, se prepara já para o casamento. Como assim? Já saiba que vocês é um corpo só quando se casar. Já saiba que o Facebook é um só, os dois têm que ter a senha. Já sabe que o dinheiro é dos dois. Porque tem, sei lá, tem casamento que eu não entendo, irmão. Ah não, eu quero ir para cá, o outro, eu quero ir para lá. Eu quero ir para cá, eu quero ir para lá. Vive como se fosse solteiro. Eu estou falando por experiência. Quando eu e a Leite se casou, irmão, meu Deus do céu. Se eu soubesse, eu tinha feito um curso de casamento antes. Eu acho que ela também. Nós dois morávamos com vó. E pensa, vó, você sabe como que vó é uma benção, né, irmão? Era vó, pai, ela tinha mais cuidado que eu ainda. Aí imagine, vó ajuda a fazer as coisas. Aí depois a gente casa, aí nós vai ter que se alinhar. Olha lá, ó, minha filha. Nós vai ter que se alinhar. Aí até nós se alinhar, irmão, demorou um tempinho. Se eu soubesse, eu tinha feito um curso antes, para falar, não, é assim, deixa eu já me preparar. Porque nós sofremos um pouquinho, mas depois se aliou, graças a Deus, se ajustamos. E hoje eu falo, eu vivo como, sempre falo para ela, parece que eu nunca fui solteiro. É sério mesmo, eu falo para ela, parece que eu nunca fui solteiro. Para uma pessoa falar isso, casamento deve ser bom, né, irmão? Senão não falava isso. Então, seja, mas no começo, nós se aliou, porque um era cuidado pela avó, outro cuidado. Então, quando a gente se ajuntou, aí nós que ia ter que ralar. Às vezes ela tinha, não, o Everton tem que fazer, aí ela é que tem que fazer, aí é ele que tem que fazer, ela que tem que fazer. Aí, aonde vai parar? Entendeu? Agora é todos, irmão, trabalhar junto. Então, já se prepara. É a mesma coisa, já se prepara. Não tem nada de secreto, não. Eu tenho uma senha, outro, não tem nada de secreto. E outra, se é para ir para um lugar, tem que ir os dois. Agora é claro, se o marido quer ir para o buraco, não vai não. Se a esposa quer ir para o buraco, não vai não. Ora, Deus fala, meu marido, Deus que me livre, marido. Por isso que um tá para ajudar o outro, né, irmão? Porque às vezes o esposo quer tomar a direção errada. Eu louvo a Deus, irmão, pela vida minha, porque às vezes a gente é ser humano. E quando um está forte, às vezes o outro está fraco. E quando um está ali, opa, peraí, volta para cá. Aí vice-versa fala para ela, não, volta para cá. Olha como é bom isso. Mas é claro, tem que um respeitar o outro. Então se for casar, já saiba. Já se prepara. Saiba que tem que ser junto. É junto e é junto. Você vai ter que se dedicar à esposa, vai ter que se dedicar aos filhos, se tiver filho. Então já se prepara, já prepara sua mente, já prepara seu coração. Queira fazer o outro feliz. Não queira casar para ser feliz, queira casar para fazer o outro feliz também. Porque cada um, irmão, tem uma estrutura. Cada um tem uma estrutura. Mas glória a Deus, né, irmão? Que quando Deus une, se completa. Agora, quando é o diabo que une, aí o negócio fica feio. Quando é Deus, completa. Quando é o diabo, já sai faísca. Daí já sabe, né? Vamos lá. Já sabe não, né? Que vocês não passou por isso, graças a Deus. Ou se passou, Deus já livrou. Vamos lá. Digo isso para seu bem e não lhe impor restrições. E não para lhe impor restrições. Quero que façam aquilo que ajudará a servir melhor ao Senhor, irmão. Ô irmão, a Bíblia só quer o melhor nosso, para nós servir melhor ao Senhor. Talvez você fale, por que está instruindo isso? Para a gente servir melhor ao Senhor. Toda a palavra de Deus é para a gente servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Com o mínimo possível de distrações. Se contudo um homem acredita que está
tratando sua noiva de forma inapropriada, e que seus impulsos vão além das suas forças, que se case com ela. Quando alguém já estava comprometido, não estava conseguindo controlar a sua, então casa logo para vocês não fazerem coisa errada. Não está conseguindo? Então casa. Porque às vezes a pessoa noiva e quer ficar noiva 5 anos. Noiva 5 anos, mas nesses impulsos vai se abrasando. Então, irmão, é melhor, já vê que o impulso está, é melhor casar do que se abrasar. Se é de Deus, casa. Não, tem que conhecer bem a pessoa. Aí, entendeu, irmão? Então tem que fazer as coisas certas. Tem que fazer as coisas certas. Vamos lá. Se contudo um homem... Vamos lá, agora o versículo 37. Mas se tiver assumido um compromisso firme, e não houver urgência, e ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem em não se casar. Os noivos estão comprometidos. Eles conseguem, porque às vezes, até... principalmente não nessa turma, mas lá atrás tinha um tempo do dote, então mais ou menos ficava noivo entre 1 ano para conseguir o dote, para conseguir preparar as coisas. Aqui Paulo está dizendo, nesse contexto aqui, se os dois estão noivos e não está se abrasando, se consegue se guardar, então se guarde, pode ficar aí quando chegar o dia do casamento, casa. Agora se os dois não estão conseguindo se controlar, então casa logo, se é de Deus, para não fazer pecar, não pecar, para não fazer coisa contra a palavra. Tem gente que está noiva até hoje, 10 anos. Se não conseguiu se conseguiu guardar a vinda, amém. Agora se não conseguiu, já pecou. Não era melhor ter casado? Entendeu? Vamos lá. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem. Quem não se casa faz melhor ainda. Porque Paulo está falando que vai ter mais tempo para fazer as coisas para Deus. Nesse sentido, tá, irmão? A esposa está ligada ao marido enquanto ele vive. Se o marido morrer, ela está livre para casar com quem quiser. É só se o marido morrer. Nessa esposa matar o marido, não. Desde que seja um irmão ou uma irmã. Vamos lá. Desde que seja um irmão no Senhor. Porque vamos pôr. Aqui ele já está falando, por isso que é bom você pegar por parte. Ele está falando uma esposa que está em aliança com o marido. Aí está falando que ela está livre para casar com outro, só se o marido morrer. Porque enquanto está ali na lei, eles estão juntos. Então, em nome do Senhor Jesus, se você está casado, não queira largar. Não queira largar. Se for de Deus, está na presença de Deus, está de acordo com a palavra, não queira largar. Por quê? Você só vai ficar livre quando morrer o marido. E vice-versa o marido. Aí você está livre para casar. Vamos pôr, uma mulher ficou viúva. Se ela quer casar, ela está livre para casar. O marido morreu. Mas está livre para casar com um irmão no Senhor. Ou caso, irmão com uma irmã no Senhor. Porque às vezes a pessoa... irmão, eu peguei uma coisa que eu nunca vi isso. A gente passa por cada situação, irmão. Por cada situação. A pessoa não pediu direção para Deus. Casou na igreja. Achando que todo mundo é crente. Que nem todo mundo está na igreja é cristão de verdade. Aqui eu quero acreditar que todo mundo é cristão. Aí não deu certo. Aí depois, já que não deu certo na igreja, eu vou casar com uma pessoa do mundo. Aí o diabo coloca isso na cabeça da pessoa. Não veio da pessoa falar, meu Deus, eu não era instruído. Porque tem pessoa que faz isso sem ser instruído, irmão. A pessoa, sabe, é novo convertido, ou chegou na igreja, pensa que todo mundo é crente, e casa sem ser instruído. Agora, quando a pessoa é instruída, já é rebeldia. Já é rebeldia quando a pessoa é instruída, irmão. Então não faça isso, irmão. Se for para casar, case no Senhor. Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente. Eu creio que, ao dizer isso, lhe dou o conselho do Espírito de Deus. Tá bom, irmão? Esse conselho é de Deus. Se você consegue ficar livre, fique livre. Se você não consegue, vai se abrasar, é melhor casar no Senhor. Então que vocês fiquem com esse conselho. Vocês que vão escutar essa mensagem,
Que quem é casado valorize o esposo e a esposa se casam no Senhor. Quem não é casado, se consegue ficar solteiro, fique solteiro. Se não consegue, espere no tempo certo e case no Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não chamou a gente para ficar preso. Deus não chamou a gente para escravidão. Chamou para a gente ser livre. Se você consegue servir a Deus casado, sirva. E não largue. Se você consegue servir a Deus solteiro, sirva. E não tem desejo de casar, continue solteiro e sirva ao Senhor. Se você quer casar e servir a Deus, case e sirva a Deus. Case na presença de Deus. Amém? Vamos se colocar de pé? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nos dá sabedoria, Senhor. A sua palavra aqui, Pai, Paulo, era um assunto novo que Paulo estava tratando, Pai. Era uma instrução nova ali para eles, que serviu para nós hoje, Senhor. Serviu para a nossa vida. Por favor, ajude a gente a seguir a instrução da Tua palavra, Senhor. Ajude a gente a seguir a instrução da Tua palavra. Porque a Sua palavra é perfeita, Pai. A Tua palavra é santa. A Sua palavra é pura. E eu peço, Senhor, meu Deus, não deixa ninguém embaraçado no pecado, vivendo no pecado, vivendo longe com o Senhor. Não deixa ninguém, Pai, embaraçado, porque se o Senhor voltar, Pai, meu Deus, infelizmente é condenação eterna. Então não deixa nós embaraçados. E Senhor, quem está livre, é solteiro, consegue ficar solteiro, dá força, Senhor. E dá direção para que sirva ao Senhor. Como aquela viúva que servia ao Senhor, Ana, Pai, a profetisa Ana, que servia ao Senhor, já era de 84 anos, servia ao Senhor com oração e jejum. Irmão, em nome de Jesus, talvez você fale, eu não tenho que servir a Deus. Olha o que a Bíblia fala, que ela servia a Deus com orações e jejum. Irmão, você quer servir a Deus? Nesse sentido, sirva a Deus com oração e jejum. Ore pela sua vida, jejue pela igreja, jejue pela obra de Deus, jejue pelas coisas de Deus. Era isso que Ana fazia, jejuava pelo Messias, jejuava pelo Jerusalém, orava pelas coisas. Então sirva em jejum e oração. Amém? Senhor Deus, ajude-nos a servir ao Senhor. Ajude a sua igreja a servir. Ah, Senhor, quem é casado, Senhor, ajude a conseguir dar atenção para a obra do Senhor. E também conseguir cuidar da esposa, da família e dos filhos. Quem não é casado, Senhor, e se dedica integralmente à obra do Senhor, ou se dedica como da maneira que pode, se doa para o Senhor, abençoa essa vida, Senhor, para que continue essas vidas em nome do Senhor Jesus. E Senhor, meu Deus, não deixe ninguém se abrasar no pecado, Senhor, ninguém se abrasar nos desejos da carne, ninguém cair em tentação. Mas por favor, Senhor, faça dessa igreja uma igreja livre, uma igreja pura na pureza sexual, pura, Senhor, no caráter, pura no casamento, pura, Senhor, em todas as áreas, Senhor. Faça dessa igreja uma igreja pura espiritualmente, em nome do Senhor Jesus. E Pai, nos livra de todo o mal, Senhor, e não nos deixe cair em tentação. E Senhor, glorifica o Seu nome na nossa vida, e ajude nós a viver a nossa vida para serviço do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos.